Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha. Bom, hoje eu estou aqui com o meu amigo Carlos Alberto, um grande amigo, e hoje eu convidei ele, quer dizer, eu vim para a casa dele, né? Falei, Carlos, estou indo para sua casa hoje para a gente gravar um negócio. Que negócio? Não, eu te explico. Mas ela... Só te meto em roubada. Mas a gente veio aqui hoje para conversar um pouco sobre a experiência do Carlos quanto à evangelização nas mídias sociais. O Carlos, por muito tempo, foi apresentador do programa Hora do Chá. Ele é o responsável pelo projeto Vale a Pena, Vale a Vida, que é a nossa série vocacional da Diocese de Anápolis, produzida pelo Santa Carona. Também foi um dos fundadores do podcast Santa Zoeira, o maior podcast católico, né? No Brasil, exatamente. Já está em várias mídias sociais por aí, está sendo divulgado no Spotify e cada vez crescendo mais. E hoje eu queria conversar com o Carlos sobre a experiência dele nesse processo. Ele que trabalhou tanto e que pode compartilhar tanto com a gente. Carlos, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: como que era esse processo, seja de escolher o tema, seja de edição? Sei que essa não é muito sua parte, a parte da edição, você ficava mais em elaborar os projetos e fazer a apresentação, mas teve algum contato também com a edição? E também como é que era o processo para você escolher os temas, como é que isso acontecia? Tá certo, em primeiro lugar, obrigado pela escolha, né, de estar fazendo essa partilha, tá? De certa forma é uma prova de confiança, né? Eu fico lisonjeado. Bom, o trabalho do Santa Carona, né, esse site que preza pela evangelização digital, ele conta com uma equipe, né? E na equipe cada um de fato tem o seu setor ali, né, podemos assim dizer. No caso do Hora do Chá, eu era responsável tanto pela... Não, os três em geral, eu posso falar a mesma coisa tanto do podcast Santa Zoeira, quanto da série Vale a Pena, Vale a Vida. Eu fui responsável tanto da apresentação, então o cara que tem que ficar do lado de cada câmera, e aí tem o pessoal que fica de lado da câmera, né? Então eu tinha que ficar do lado de cá, e também arrumar os meios de logística para a coisa acontecer. Quando você apresentasse do ficar do lado de cada da câmera, eu lembro de uma foto muito interessante que vocês gravavam na janela do meu quarto. Enquanto vocês gravavam, tinha uma pessoa segurando o guarda-chuva. Pra sombra do sol não atrapalhar. Não atrapalhar vocês, então... O pessoal vendo o vídeo caindo na sombra. Vídeo você e o K2 bonitinho lá assim com um sorriso e o Caio segurando o guarda-chuva. Então, acontece isso, né? Então assim, eu geralmente trabalho do lado de cá da câmera, né? Então a galera fica de lá, eu de cá eu também trabalhava muito com a parte de administração de logística para fazer a coisa acontecer. Então no Santa Zoeira montava os temas, o período que eu fiquei na coordenação eu recebi os e-mails dos fãs, né, a coisa toda. No Hora do Chá, né, eu era responsável por montar os conteúdos, trazer aquela... Como ele trabalha com conteúdo nerd, né, eu tenho essas coisas todas minhas aqui, eu levava, né, essas coisinhas aqui para pôr no cenário, montar, né, e tal. E no caso do Santa Zoeira, preparar o que vai ser o tema, o que tem que levar, o que convidado vai ter que chamar, né. E no caso da Hora Vocacional, está dialogando com o seminário e com a pastoral vocacional. Eu fui aquela ponte, né, entre o Santa Carona e o seminário. Bom, agora no caso da edição, eu nunca fiquei com essa parte. Mas eu sempre fiquei, além da parte de logística e de apresentação, com a parte de roteiro. Né, que né, tá pegando ali e propondo o tema e como esse tema vai ser trabalhado, que jeito, que episódio que vai dividir, o que vai falar, quem vai falar o que, quem é que vai estar, quantos minutos vão durar. E depois mandar isso para edição, para orientar a edição, né? Então, por exemplo, no caso do Santa Zoeira, né, eu sempre criei ali as pautas do programa, né, a sinopse que sai do programa, né, e mandava isso para os editores. Por muito tempo foi o Mike, a gente trocou de editores, né, atualmente é o Matheus Henrique, que faz esse trabalho a partir das dicas. Geralmente a gente sugere cortes, né, coisas que a gente acha que não ficou legal, não ficou engraçado, né, e tal. No caso do Hora do Chá, eu acho que é o mais desafiador, porque a Hora do Chá envolve muito cultura pop. Então ele tem que ser muito rápido, os cortes do vídeo tem que ser rápidos para cortar momentos de silêncio. A linguagem parece um negócio meio doido, assim, que a gente tá falando, assim, bem rápido. Tem gente que fala, nossa, é um vídeo muito rápido, né? Tem pessoal mais velho quando vai assistir reclama. É porque é um vídeo com a linguagem para os jovens. Então ele é bem dinâmico. E com muita referência pop. Então eu falo, aparece um meme, aí entra um negócio, e às vezes a galera não entende, mas fazia parte. O que complicava muito a edição. Agora já tem a edição complicadíssima. Eu nunca fiz, mas eu vi a luta dos meninos. Então de vir, recortar o silêncio, inserir os memes, fazer a introdução, assistir, ver se ficou bom, renderizar, deixar renderizando, subir pro YouTube, né? Então assim, eu sempre vi esse trabalho deles, mas nunca precisei fazer. Mas sei que é fundamental, né? Tanto quanto de autorização, de câmera, né? Todos esses trabalhos aí tem que estar muito bem concatenados, senão a coisa não anda.
E no caso de Santa Carona a gente sempre privilegiou por qualidade. Então a gente sempre é muito enjoado nesse ponto, né? Tem que ficar muito bem editado. A gente vê a igreja hoje tentando prezar muito por essa parte, seja do preparar bem antes, do apresentar bem, principalmente da edição muito boa para conseguir, igual você falou, né? Entrar na linguagem dos jovens, entrar na linguagem do público-alvo. A gente tem que tentar ir ao mundo deles. E nessa preocupação da igreja, você pode dar algum feedback também, como alguns frutos que você escolhia, algum testemunho, como que era? Tinha frutos visíveis, válidos, ou era uma coisa meio distante para vocês? O que é engraçado, isso é muito engraçado, porque é distante o nosso lançar da semente. E de repente chega o colher do fruto e é muito próximo, do jeito que assusta a gente. Então, em primeiro lugar, a galera tá tão acostumada a acompanhar a gente que eles nos veem como seus amigos. E não tem ideia de quem são. Né? O Cadu já contou uma vez que ele estava no retiro, chegou uma pessoa e deu um tapa nele. Aí foi toda uma situação, depois eles conversaram e a pessoa falou, desculpa, é porque eu me sinto muito íntimo de você. Porque eu passo muito tempo vendo seus vídeos, eu converso com o vídeo e tal, né? No caso do podcast, a galera põe o celular para tocar, vai lavar a louça, vai correr, fica ouvindo. E como é uma conversa de amigo, ela se sente no meio da rodinha, né? Então tem muita gente que fala que interage com a gente, né? Que participa ali, né? E se sente amiga nossa, né? E aí, nesse contexto de amizade, né? Vem os resultados do que a gente fez, né? Então, por exemplo, o Santa Zoeira a gente tem o e-mail, a leitura de e-mails, né? Então o pessoal sempre manda o e-mail e muitas vezes para pergunta, feedback e tal, né? E muitas vezes vem testemunhos de como o Santa Zoeira mudou a vida, como o Santa Zoeira deu gosto por estudar as coisas da igreja, como o Santa Zoeira mostrou a visão da santidade de uma forma menos tosca, né? Porque tem muita gente que confunde a santidade com ser um Beatão Piegas, né? E peraí, não, nada disso. Ser fiel à igreja e procurar as virtudes é algo extremamente divertido, né? E a gente tenta mostrar esse lado colorido dos santos, né? Os santos sempre memorados e tal, né? Então, o pessoal fala, não, me dá vontade de ser santo, me dá vontade de participar da igreja, me dá vontade de estudar, me dá vontade de ler, né? No caso do Hora do Chá, né? Mostrar o lado divertido do mundo pop, ver que a gente pode extrair coisa boa de tudo, igual o São Basílio de Cesareia dizia, né? Mas os frutos mais bonitos com certeza são da série Vale a Pena, Vale a Vida. A galera que tem uma curiosidade, um medo de como é que é o seminário, e aí de repente, né, chega e fala, nossa, depois que eu vi esse vídeo, eu entendi como é que era, perdi os meus medos e o empurrãozinho que eu precisava agora tá dado, estou indo pro seminário graças à série. Da série Vale a Pena, Vale a Vida, eu sei que a gente recebeu de feedback de 6 a 8, talvez 10, aí se receberam mais e-mails, eu não estou sabendo. Pessoas entraram no seminário por causa da série. Afirmaram ter entrado no seminário por causa da série. Então, fora aqueles que no processo vocacional, foram assistindo a série, foram ajudados. Exatamente. Então isso pra mim já conta demais, né? Porque o legal da internet é a gente faz um vídeo, lança, e Deus brinca com os algoritmos, né? Então, por exemplo, a série Vale a Pena, Vale a Vida. Já tem 3 anos que eu saí do seminário. Estou seguindo minha vocação acadêmica, né? Minhas aulas, nem lembro o que eu falei no vídeo. Até hoje tem gente que vê o vídeo pela primeira vez e se sente tocado. Então Deus consegue guiar para as pessoas certas verem o vídeo e é muito mais fácil ser instrumento nas mãos de Deus pelo meio tecnológico. Isso é interessante. Então temos frutos muito bons que a gente recebeu feedback. Quantos feedbacks a gente nunca vai receber, né? Só na glória eterna a gente vai saber. Então, nesse sentido, isso dá muito, muito consolo, de saber que todo o esforço, traz esses feedbacks, né? E aí, esses feedbacks ajudam a retroalimentar a escolha de temas. Então, é assim que a gente sabe o que precisa, o que não precisa, né? Então, por exemplo, algumas vezes que a gente tocou em assuntos vocacionais no podcast, a gente viu o comentário, eu tenho medo. Foi daí que veio o desejo de fazer a série vocacional. Então, peraí, não precisa ter medo. Não é um bicho de 7 cabeças. Aí, a partir do momento que veio e fala, não, agora eu me senti consolado, tal, nossa, esse aqui é muito bom. Mas ser padre precisa estudar, né? Como que estuda? Peraí, a gente já viu outra coisa aqui. Como eu estudar? Então, a gente já puxa outro tema. Então, a gente vai mantendo um diálogo com a comunidade que é formada ali. Então, isso para voltar no que foi dito anteriormente. Né? Seria mais ou menos, vocês fazem algo e deixem algo que é feito, vocês pensam o próximo algo. Isso. Sempre dando o próximo passo. Exatamente. A partir dessas primeiras respostas que parece, nossa, acho que faltava isso. Então seria meio que um processo que vai se alimentando. Isso.
a processo formativo. A gente vai vendo o que aquele jovem, aquela comunidade, aqueles internautas precisam e vamos dando os próximos passos a fim de ir formando-os na fé, né? Servindo aí como um apoio mesmo. Então não era uma crise muito grande para vocês, tipo assim, o que eu tenho que fazer a seguir? Já era quase que automático. Vocês percebiam, sentiam mesmo, nossa, falamos disso, eu tenho necessidade de falar sobre isso agora. Para cada programa, só para você ter ideia, para cada programa de podcast que a gente grava, a gente anota outros 5 que vamos gravar mais para frente, porque um tema puxa outro. A gente não consegue acabar a lista de tema que a gente tem, porque ela sempre aumenta, a gente tem mais de 100, sem brincadeira, sem exagero, a gente tem mais de 100 temas que a gente quer gravar de podcast. Um pouquinho só. Uma vez falaram, grava sobre amar a Deus, a gente escreveu amar a Deus. Mas o que é amar a Deus? A gente dividiu, separar a questão da idolatria, o amor a Deus. A gente viu, mas já que a gente está puxando o primeiro mandamento, vamos fazer dos outros 10. A gente pegou os outros mandamentos e destrinchou. Viraram mais de 20 podcasts. Né? De um que a gente decidiu fazer. Então, de uma ideia que surgiu, 20 possíveis temas. Exatamente. Eu lembro quando eu participei com vocês recentemente do podcast, gravei e esqueci que tinha gravado. Depois de um tempo veio um amigo que muito tempo não falava comigo. Nossa, eu ouvi seu podcast e foi muito bom. Falei, cara, como assim? Saiu o negócio. Achei muito bonito isso que você falou. Falei? Falei isso, eu realmente... É igual você falou, a gente esquece e Deus sabe como conduzir isso, né? Outra coisa que você falou também sobre a questão de você ter saído de seminário, ter feito processo de discernimento, tá aqui hoje seguindo a vida acadêmica. Mas eu lembro da piada que teve, né? Depois de quase 6 meses você fora do seminário, eles te perguntavam: Neiva, você saiu do seminário? Já estava com a vida constituída aqui de fora, muita coisa já acontecendo. E agora eu queria te perguntar, como que é esse reconhecimento fora? Porque pra gente tem só um celular aqui e parede no fundo. Uhum. Parece que, como a gente disse, parece algo muito frio. Mas como é esse reconhecimento para você? Como algumas experiências teve com isso? De início, era terrível. Eu olhava a câmera, olhava o microfone e ficava, ai meu Deus, o que vai ser isso, né? Na medida que eu fui tendo exatamente esse contato com a galera, já é outra coisa pra mim. Eu gravo, e você consegue notar isso sobretudo agora no Santa Zoeira, que tem o canal do Santa Zoeira, né? Inclusive se inscrevam lá, em que a galera tá fazendo, mostrando a transmissão ao vivo do podcast. Eles conversam o tempo todo com a câmera. Né? Eu não tô mais na equipe, porque é bem no horário das minhas aulas, na faculdade, eu não dou conta, né? Mas é muito interessante o jeito que eles conversam com a câmera. Por quê? Porque a gente já criou uma relação tão boa com esse público, né? Que tem mostrado assim, que a gente agora sabe que tá gravando para eles. Então, por exemplo, eu vou falar de tema vocacional, eu sei, né, que tem... A gente sabe nome de alguns. Então, eu sei, por exemplo, que o Daniel vai gostar desse tema. Né? O Daniel, que inclusive acompanha a gente há muito tempo e agora entrou no Seminário Franciscano, que está acompanhando a gente. Eu sei que eu vou falar tal coisa sobre leitura, a Sanara vai querer comprar o livro, né? A Rainha Unicórnio, né? A Marina vai querer comprar o livro. Eu sei que se eu falar tal piada, né? O Lucas, o Pedro, né? Os meninos que mandam e-mail com piadinha vão gostar dessa piadinha porque eles são divertidos, eles se atentam a essas coisas. Então, assim, deixa de ser frio. Por mais que esse trabalho digital seja frio, na medida que você for fazendo, deixa de ser frio. Porque agora, quando eu olho para a câmera, eu não vejo mais esse olho preto do celular encarando a gente, né? Eu consigo ver quem está por trás daquela tela, né? Eu consigo ver. Então, nesse momento agora que eu converso, me surge a conversa tranquilo, porque eu olho para ali e eu consigo ver os seminaristas, né? Então, isso tira um pouco da frieza do meio digital, mas é uma questão de mindset, né? Você vai ter que mudar a forma de pensar para pensar nesse novo mundo tecnológico. Seria uma forma de humanizar, que falam muito, humanizar as mídias sociais, saber que tem outra pessoa e começar a dar nome para essas pessoas que estão lá. Perfeito. Talvez seja o que é preciso nos problemas das redes sociais, né? Tem muita gente que solta ali, descarrega aquela opinião política, aquela ideia, aquele posicionamento moral, e ele esquece que do lado daquele emoji de anime, né, daquela foto de cantor K-pop, tem uma pessoa, né, e a gente se esforça para não se esquecer disso. Eu sei que atrás daquela fotinha de K-pop tem uma menina de 14 anos, então não vou mandar ela tomar naquele lugar com endereço e tudo, CPF e CEP, né, não, porque tem uma filha de Deus atrás daquele negócio, né, então talvez seja a necessidade, não humanizar, cristianizar as redes sociais. Pra gente seria muito isso, né? Por trás desse algoritmo tem uma alma que tem que ser salva, como a minha. Exato. É o grande dilema que Lewis fala, né? Do peso da glória. Se eu lembrasse a todo instante que todas as pessoas têm que ser salvas como eu acho que eu tenho que ser salvo, o mundo mudaria.
Exatamente. Porque é um peso que a gente tem que carregar para tentar ajudar sempre mais e mais e mais. E você tocou um tema interessante, eu queria entrar um pouco sobre a questão da polarização. E foi um dos assuntos do curso que a gente teve agora, falando sobre também o dilema das redes sociais, um documentário que saiu na Netflix, em que várias pessoas que estiveram na organização desses meios de comunicação, seja do Instagram, seja do Facebook, seja de vários outros, eles mostraram que existem mecanismos ali que foram criados com uma ideia legal, era algo bom, mas que estão fazendo efeito contrário. Teve há pouco tempo atrás a questão da curtida no Instagram, né? Que ficou um tempo sem e depois voltou, porque é uma coisa que era para mostrar que a pessoa estava gostando, estava causando depressão. E também juntando com a polarização. Você vê esse perigo, você conseguiu tocar esse perigo no tempo que você teve à frente, no tempo que você teve trabalhando mais firme com isso, como você disse agora, por causa da questão de dar aula, da faculdade, está um pouco afastado, não completamente, mas você conseguiu tocar coisas assim? Com certeza, com certeza. E inclusive mostrei um pouco dessas coisas nas minhas postagens nas redes sociais. Atualmente eu só uso do Twitter, porque eu acho mais rápido, mais dinâmico. Me afastei do Instagram, porque por questões de tempo, questões pessoais, né? Uso o Twitter, então já fiz uma série de postagens no Twitter a respeito disso. Escrevi alguns textos a respeito disso, né, que foram postados em colunas aí no meu site pessoal, memoriapensamento.com. E, inclusive, os podcasts. Tem podcast em que eu trato esse tema, né? Então, qual que é a questão da rede social? Em primeiro lugar, ela tem um logaritmo que sabe o que você quer, porque ela precisa vender para você aquilo que você quer, né? Então, por exemplo, se sua rede social vende, se você gosta muito de esporte, sua rede social vai te propor bola de futebol, chuteira, né? Se você gosta muito de jogar bola. Se você não gosta de jogar bola, não vai aparecer esse anúncio para você. Porque a forma como você vai usando, vai curtindo, vai seguindo, vai pesquisando, isso aqui vai aprendendo sobre você. Inclusive, o que você conversa perto dele. Ele está te ouvindo aqui agora. Né? Então, por exemplo, se eu ligo aqui a internet, eu fico Wi-Fi desligado, né? Mas se eu ligo aqui a internet e a gente conversa aqui agora sobre trator, não vai demorar. A próxima vez que eu acessar aqui, vai chegar um e-mail para mim, ou vai ter alguma coisa me propondo comprar uma roda de trator. Isso é fascinante para a evangelização, porque eu consigo, né, utilizar os logaritmos para levar Cristo para quem está procurando, dar bebê a quem tem sede. Mas ele tem um risco no sentido de que isso vai estreitando a nossa visão. Se eu só gosto do Lula, então eu só vou vendo coisa do Lula, na medida que eu vou curtindo ele vai me dando só coisa do Lula e eu só vou vendo coisa do Lula. Se eu gosto do Bolsonaro, ele vai me dando só coisa do Bolsonaro, né, e aí eu vou ficando com aquele foco ali, e aí começa aquela guerra civil, porque eu sou incapaz de entender o outro. Porque eu só sei ver o meu mundinho, o meu umbiguinho. Então a internet, que era para globalizar, a aldeia global, que Marshall McLuhan dizia, né, virou para reduzir. Reduzir os mundinhos, os nichos, as bolinhas ideológicas. E essas bolinhas ideológicas existem na igreja. O nosso erro é achar que não existem. E elas existem. Nós vamos ter a galera que vai criar o guetinho da RCC. Então, nós somos da relação carismática, as músicas, não sei o quê. Vocês têm que ser mentalidade mais aberta, sorrir e tal. Tem a galera que vai criar o ramo progressista, não, tem que fazer a caridade, e Jesus foi marxista, e não sei o quê, não sei o quê. E vai ter a galera que vai alimentar a defesa pela tradição de forma exacerbada a ponto de deixar de ser uma defesa pela tradição e passar a ser uma defesa ao tradicionalismo. Pessoal que fala mal do Papa, de que o Papa não sabe, de que o Papa é comunista, de que a igreja só tem um rito, que é a missa de sempre, esse rito não vale, e de que a sé está vazia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você olha, né, esse fator, então a igreja virou bolinhas ideológicas, por causa da internet, que era para unificar os cristãos, que era para promover a evangelização. O que está acontecendo aqui? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, a internet é usada predominantemente por jovens. Existem idosos adultos na internet, mas a grande maioria são jovens. Ou seja, eles vão ditar o ritmo das redes sociais, das publicações, dos sites, do conteúdo, dos algoritmos. Então, o jovem, ele tende sempre a ser extremo, porque o jovem quer mudar o mundo. É uma bobeira. Se vocês acharem que vão mudar o mundo, tá? Depois que a gente passa, a gente deixa de ser jovem, a gente sabe que não vai mudar o mundo. Mas mudar a vida de algumas pessoas já basta, né? Mas mudar o mundo a gente não vai. E aí, o jovem acha que vai mudar o mundo. Que eu vou destruir o petismo no Brasil. Porque eu vou acabar com o fascismo bolsonarista. Tá falando idoso de 26 anos, tá bom, gente? Eu sou um velho. Eu sou um velho cético e chato. Mas enfim, e aí, vem da mesma forma. Eu vou desfazer a teologia do Vaticano II e criar
a volta e o retorno pelo bom gosto da tradição. Quantos anos você tem? 14. Porque bom era antes do concílio. Quantos anos você tem? 12. Né? Então, por exemplo, no Twitter, que eu uso muito, muitas vezes eu coloco alguma opinião lá e acontece de eu ser rechaçado por católicos. Uma opinião católica e eu sou rechaçado por católicos, não por ateus. O que é estranho, mas vamos lá. Aí eu vou analisar. Por quê? Aí eu vou lá e entro no perfil. Faço questão de perder um tempinho com isso. Vou entrar no perfil deles. Todos eles com a foto de um papa, um inquisidor, um santo. Não tem a foto deles. Aí eu entro e vou escaramuchar no perfil deles. Né? Aí eu descubro a idade. Tem 14, geralmente, pelos tweets eu consigo subir, tem em torno de 14, 15, 16 anos, que está no ensino médio ainda. Então, peraí, você quer acabar com a teologia do Vaticano II, mas está no ensino médio ainda. Por quê? Porque a internet faz a gente potencializar o nosso sentimento de extremismo. Por quê? Porque eu tenho todo o conhecimento do mundo aqui na minha mão. Eu não preciso ter uma faculdade de teologia. Eu abro aqui agora, boto no Trash Talk e escuto o último podcast dele sobre a missa de sempre. Eu não preciso estudar o Vaticano II. Eu abro aqui agora a página, sei lá, missatrade.com, Jesus de Casula gótica.com, e aí eu vejo a opinião prontinha ali, absorvo, jogo aquilo e pronto, né? Então, vira muita opinião, uma coisa muito dinâmica, né? Por exemplo, uma vez escrevi um texto, eu gosto de polemizar no título para levar a pessoa a clicar, né? Então eu dizia assim, pode bater palmas na missa? Interrogação. Era só isso o texto, o título, né? Então a pessoa ia clicar e aí eu desenvolvi explicando o que é palma, o que é a missa e no final eu dizia, obedeça o seu padre. Era basicamente essa a moral do texto, né? Teve um padre da diocese que entrou em contato com Santa Carona e mandou um textão enorme dizendo que o Santa Carona não podia ficar atento a essas questões porque o bispo não permitia atentar essas questões porque quem escolhe é o padre. Aí a menina das comunicações do setor falou, padre, mas o senhor leu o texto? Porque é exatamente isso que o texto está falando. Aí correu para o comentário. Ou seja, estava criticando o texto sem ler. Né? Isso acontece com o padre, imagina o quanto acontece com o jovem. Então vai essa coisa, essa dinâmica toda vai polemizando dentro da igreja. E esse ambiente estava ficando muito nocivo. A ponto do Papa Francisco querer intervir. Né? Então o Papa Francisco já se pronunciou algumas vezes sobre esses extremos e esses grupos que mais afastam do que dão bons frutos. Apesar de ter uma boa liturgia. Né? Então esses extremismos tem sido uma coisa que o Santa Carona tem combatido bastante, né? E se atentado, porque para não cair nos modismos. Porque senão vai ser só mais um blog católico falando da mesma coisa, imitando o Padre Paulo Ricardo, que é uma coisa que muitos blogs católicos têm, né? Imitando o Padre Paulo Ricardo. E bom, a gente precisa que pessoas imitem o Paulo Ricardo, porque o Padre Paulo Ricardo já é sensacional. Então não preciso que imitem ele. No que ele faz, ele já é o melhor. Ele já é o melhor. Então eu preciso que jovens usem a sua criatividade, a sua dinamicidade para fazer outras coisas tão boas quanto, para a gente ter cada vez mais conteúdo católico. E é a diferença do Santa Carona para o Padre Paulo Ricardo. O Santa Carona não quer fazer conteúdo catequético igual o Padre Paulo Ricardo faz. Porque o Padre Paulo Ricardo está fazendo conteúdo catequético. O Santa Carona tenta fazer conteúdo de entretenimento católico. Por quê? Porque o Padre Paulo Ricardo não é entretenimento, ele é estudo. Mas a gente faz entretenimento, a gente quer que a galera ri ouvindo uma história de São Lourenço pedindo para virar ele do lado, enquanto ele está lavando louça, rir e pensar como os santos eram corajosos. Pronto, é isso que eu quero. Né? Uma história que eu lembro muito do podcast também é de Santa Teresa d'Ávila, com a roda da carruagem quebrada, brigando com Deus. Então são coisas que marcam realmente, que mostram que os santos eram pessoas normais como a gente, viveram vida como a gente, e eu posso ser assim também. E eu lembro muito que o diácono Marcílio falava, a gente fez pastoral um ano junto, ser santo é ser normal. É não cair em nenhum extremo, é ser normal, simplesmente. O diácono Marcílio, com toda sabedoria, olhava para mim e falava assim, Marcão, seja normal. Pronto. Eu acho que é o melhor conselho que uma pessoa pode dar, seja normal. Exato. Agradeço muito pela sua disponibilidade e eu queria só mais uma pergunta. Pergunta não, uma abertura final. O que você pode deixar de conselho para quem nos assiste, para quem tem o desejo de entrar nessa, como você chamou uma vez, nessas caravelas digitais, para essa nova evangelização? Você pode deixar de conselho, consolo, conforto, uma mensagem de esperança? Eu acho que eu posso deixar de exemplo para molde mental o exemplo da caravela digital, que eu gosto muito dele, né? Pensem o seguinte com a gente, nós não temos mais 5 continentes. América, Europa, África, Ásia, Oceania. Nós temos 6. A internet. Isso não é falamento, do Papa Bento XVI. Nós temos um sexto continente. Quando se descobre um continente, a postura de nós católicos é fazer
o quê? O que os outros católicos fizeram quando descobriram o continente. Quando descobriu a América, o que aconteceu? Jesuíta e franciscano. Bora catequizar esses índios. Quando descobriu a Ásia, né? São Francisco Xavier, vou chegar nas portas da China, né? A mentalidade de um católico tem que ser, peraí, ide por todo mundo e pregar o evangelho até o fim do mundo. Não é o fim do mundo? Tem mais uma rabeira de mundo aí? Então bora cumprir essa rabeira para chegar até no fim do mundo. O fim do mundo não são só mais os 5 continentes, existe um novo mundo, que é o mundo da internet. Então tá na hora dos católicos irem até o fim do mundo. Só que este ambiente ainda não chegou católico lá. E uma vez que não chegou católico, chegaram poucos católicos, ele está paganizado. Assim como eram os índios canibais, nus e adorando deuses. Aqui na internet, o mundo está paganizado. Se adora a pornografia, os ídolos, as opiniões anticristãs, o deboche, a covardia, os ataques, as fake news, né, que é um ataque contra a verdade, que é Deus, né? Então a gente consegue entender que aqui é um ato de como eu vou dizer, de idolatria, né? Essas realidades precisam ser mudadas. Como nós vamos fazer? Evangelizando. Como nós vamos evangelizar? Em primeiro lugar, nós vamos pegar os nossos barcos e vamos navegar na internet. Lançando as nossas redes, www, né, na web, jogando nossas web na nossa rede, para pescar esses homens. Que não são algoritmos, são homens. Nós vamos pescá-los. Como nós vamos pescá-los? Usando a nossa criatividade. E era o que o Papa Bento pedia, sobretudo para os jovens, serem criativos. Então, o que eu peço para as pessoas e para vocês, futuros padres, sejam criativos. Usar da internet, da PASCOM, não é... Tem o Instagram da paróquia para dar os avisos, da secretaria paroquial vai ficar no Instagram. Usa isso aqui de uma forma criativa. Como? Senta e pensa, o que eu vou fazer de novo inusitado? Será que eu poderia pegar trechos da minha homilia e colocar pedacinhos? Eu poderia contar a história do santo do dia? Eu poderia pôr uma frase todo dia? Eu poderia colocar fotos? Eu poderia mostrar a vida da minha paróquia? Eu poderia mostrar o dia a dia de um padre? Enfim, temos 1000 possibilidades, sendo criativo. Porque era isso que os santos faziam. Os franciscanos eram criativos, os jesuítas eram criativos, os monges beneditinos eram super criativos, né? Então eles pensavam, como nós vamos fazer essa realidade? São Cirílio e São Metódio decidiram traduzir o missal e inventaram um alfabeto com língua que não tinha. Os jesuítas, quando chegavam para os asiáticos, faziam uma Nossa Senhora chinesa, uma Nossa Senhora africana, para eles se sentirem filhos, né, de Maria Santíssima. Padre José Anchieta escrevia teatrinhos na língua tupi. Isso é criatividade. Isso é amor. Então, quando formos pegar os nossos barcos para ir para esse continente, eu convido todos os católicos que puderem a pegar os seus barcos e irem. Aqueles que não puderem, que façam como Dom Fernando e Dona Catarina. Patrocinem quem quer ir. E eu quero cada vez mais. Eu não quero... o Santa Carona é o maior site católico do Brasil, eu quero que seja. Primeiro que não é, porque a gente toma um pau para o Ricardo, mais uns 10 ainda. Mas enfim, eu quero que tenha cada vez mais. E de vários conteúdos. Eu quero católicos que falem de como é a espiritualidade do Carmelo, católicos que falem como é ler Santo Tomás, católicos que falem como é a vida de um sacerdote, católicos que contem... Enfim, eu quero muitos católicos lá, até a gente tomar aquele ambiente pagão e transformar num ambiente santo. Mas eu quero católicos criativos, católicos que vão pensar coisas novas, católicos que não vão lá para ficar repetindo coisinhas e montando panelinhas. Eu quero católicos que deem a alma, no fundo. Católicos como São Francisco Xavier, como Padre Zancheta, como São Cirílio e São Metódio, Santa Teresinha, né, para fechar aqui os padroeiros da missão, né, São Francisco Xavier e Santa Teresinha. Eu quero católicos que amem. Né? Então, esse é o meu grande conselho, né? Amem. E vamos tomar o sexto continente. Vamos tomar o sexto continente. Me empolguei. Só um pouco, quase nada. Mas foi uma empolgação boa. E viver a criatividade para os santos, né? Os santos foram criativos. Os santos bolaram um caminho novo para chegar ao céu. Sempre seguindo os passos de Jesus, mas cada um à sua maneira, né? Então, sigamos também os passos de Jesus, cada um à nossa própria maneira, evangelizando como a gente pode. Se a gente tem um celular na mão, então vamos evangelizar com ele, vamos catequizar e sacralizar também um ambiente que está completamente abandonado. Carlos, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela amizade e por estar aqui esse tempo com a gente. Eu, em nome de todo o nosso grupo, agradeço a você. Conte para as nossas orações, pelo seu apostolado, agora, principalmente diante das turmas de direito, né? Sobretudo lá tentando converter o direito brasileiro. Converter o direito brasileiro, conte com as nossas orações por você e com a nossa amizade. Obrigado. Muito obrigado e boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Tchau, até mais.